O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo essa semana esse trecho do Evangelho de São Mateus, onde Jesus se compadece das multidões, porque são como ovelhas sem pastor, e Ele então nos deu o mandamento da oração: peçam ao Senhor da messe, ao dono da igreja, que envia operários para a missão. E aí ontem e hoje, nós ouvimos o Evangelho onde Jesus vai dizendo e dando uma série de recomendações aos seus discípulos, dando poder, dando a missão. Mas sobretudo no Evangelho de hoje, Jesus ensina que ser cristão, e sobretudo o sacerdócio, porque está falando aqui dos sacerdotes, mas também de todo cristão. O ser cristão não é algo que a gente faz e aquilo que a gente faz não tem nada a ver com a gente. O nome disso é trabalho. O nome disso às vezes é emprego. Às vezes você faz algo que não tem nada a ver com você, esperando o salário. Uma vez por mês você vai receber aquilo que é justo, digno e merecedor disso. Mas muitas vezes a pessoa trabalha em algo que não tem nada a ver com ela. E é uma tentação a gente querer viver o cristianismo, a missão, no meu caso, o sacerdócio, e no seu caso, as boas obras convenientes a um cristão, a um bom católico que vem com frequência à igreja, fazer coisas, mas essas coisas não têm nada a ver comigo, elas não me alteram, elas não mudam o meu jeito de viver. E é disso que esse Evangelho hoje está falando, que aquilo que a gente faz precisa mudar o nosso jeito de ser, que aquilo que a gente faz precisa nos identificar a Jesus. Por isso que no Evangelho de hoje, após Jesus dar a ordem: anunciai, o reino dos céus está próximo, curai, ressuscitai, purificai, expulsai, fazei as coisas. Aí vem uma série de recomendação de coisas que o discípulo tem que fazer, não para os outros, mas fazer em relação a si mesmo, para se assemelhar a Jesus, porque Jesus não precisa de trabalhador, Jesus quer os seus discípulos. Senão, minha gente, a gente corre o risco de, fazendo para os outros, perder a si mesmo, de, fazendo para os outros, condenar a si mesmo. É o escândalo e é a tristeza que tantas vezes acontece na igreja, seja na vida dos padres, seja na vida dos leigos. A pessoa faz, e em determinado momento ela revela que ela é qualquer coisa menos um cristão, que ela é igualzinho ou pior, não é, do que os outros todos. Porque alguém que simula ser de Deus, para ser desmascarado, precisa levar um tombo maior do que quem não está simulando isso, né? É por isso que às vezes os pecados que vêm à tona
são tão horrorosos. Porque às vezes é o único jeito que o próprio Deus encontra de salvar a pessoa. Esse não é o plano A de Deus, é o plano B, mas se precisar ele usa. Quando ele vê um servo seu se perdendo pelo caminho e indo para o inferno, achando que está indo para o céu por causa das coisas que faz, quando por dentro já está todo corrompido, Deus não queria, mas se precisar ele faz, ele derruba tudo. Ele joga na vergonha, no ventilador, para salvar a pessoa. É por isso que o evangelho de hoje é uma série de recomendações de coisas que nos assemelham a Jesus. E termina dizendo do juízo final. Olha, em verdade eu vos digo, no dia do juízo, as cidades de Sodoma e Gomorra, e todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, o trem feio que era, Deus não aguentou ficar olhando aquilo, tacou fogo. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza e rigor do que essa cidade, do que essa comunidade, do que essa pessoa que ouvindo a palavra não deu fruto nenhum no dia do juízo final. Portanto, irmãos e irmãs, toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, que a gente se aproxima de Deus, hoje por exemplo, hoje de algum modo já é o nosso juízo final. Porque o que é o juízo final? Quando Jesus diz assim, olha, se alguém não vos receber, não escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade, chacoalhando a poeira do pé, em testemunho contra elas, porque em verdade eu vos digo, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que essa casa ou cidade no dia do juízo. Então por que no dia do juízo tem gente que vai ser tratado por Deus com mais dureza e rigor do que Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque um dia essa cidade, essa casa, essa pessoa viveu um juízo, uma escolha, uma opção. E lá no dia do juízo final, meus irmãos, nada mais vai ser o juízo final, e o juízo final e público, onde a nossa vida, sua vida, minha vida, vai para o telão da história. Ninguém viu, ninguém sabia, né? Até o dia do juízo final, quando tudo aquilo que já está ajuizado é tornado público, manifesto, né? No telão da história. Você já pode, eu também, começar a ficar com as bochechas vermelhas. Vai ser horroroso esse dia. Vai ser terrível. Mas depois da vergonha, um tanto se salva. O triste é aqueles que depois da vergonha terminam de descer a ladeira. Mas vamos lá. Olha o que Jesus está ensinando para você e para mim aqui. O juízo final e universal e público nada mais é do que mostrar o juízo particular que cada um de nós fez de Jesus. Naquele dia, só será revelado quem diante da palavra de Jesus, publicamente ou às vezes só dentro do coração mesmo, porque nós somos muito elegantes, a gente não gosta de arrumar confusão. Quem publicamente ou dentro do coração ouviu e sacudiu a poeira. Falou, isso é conversa de padre, rapaz. Bíblia é papel, aceita qualquer coisa. Mas hoje em dia quem é que vive isso? Deus é amor. Você vai ficar preocupado com essas coisas. Então, meu querido e minha querida, nosso juízo final nada mais é que o tirar a tampa, sabe? Abrir as cortinas do juízo particular que a gente faz sempre, toda vez, quando não todos os dias, diante de Deus. O acolher ou não acolher o Senhor que nos visita na palavra, na evangelização da igreja. Então é por isso que no último dia existe rigor e existe perdão. Porque somos nós que ajuizamos a nossa própria vida a cada dia, a cada escolha. Então no dia do juízo final nós vamos saber e descobrir pessoas, casas e cidades que rejeitaram mais Jesus que a própria Sodoma e a própria Gomorra. Mas quem fez isso foi a pessoa, foi a cidade, foi a casa, foi a família. Portanto, todas as vezes, irmãos e irmãs, que nós escutamos a palavra de Deus, é um pequeno apocalipse, é um pequeno Armagedon, é um pequeno fim do mundo. E de verdade deveria ser só com isso que a gente deveria se preocupar, né? Tem gente que às vezes perde o foco querendo saber quando é que é o último dia, quando é que é o apocalipse, será que Jesus está voltando, será que Jesus volta quando? Meu irmão, Jesus volta hoje, volta agora, está voltando agora.
Nós estamos ouvindo agora, nós vamos comungar hoje. Hoje é juízo. Hoje eu estou melhor ou estou pior que Sodoma e Gomorra. É hoje, na acolhida da palavra de Deus, das provocações, das correções e das promessas que a palavra de Deus coloca na nossa vida. É hoje que a gente faz alguma coisa diante do que a gente está entendendo, porque nós estamos entendendo. E aí, a vida nossa vai tendo alguns momentos onde nós também podemos exercitar o juízo final sobre o próximo. Foi nosso Senhor que colocou essa regra para a vida, né? Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como eu perdoo a do outro. Não é isso que Jesus fala? Em verdade eu vos digo, se você não perdoa o teu irmão, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. E essa semana nós estamos então ouvindo falar de José do Egito. Ontem eu abri um parênteses dentro da homilia, de uns 25 minutos de parênteses, depois eu fechei o parênteses e deixei o final para hoje, porque a leitura deixa o final para hoje. E eu sei que tem muita gente, sobretudo em casa, que só está assistindo essa missa agora, por causa do último capítulo de hoje, né? Ontem foi um negócio, deu uma repercussão, gostei. Então tem gente que até acordou mais cedo hoje, olha que beleza. Nós estamos ouvindo a história então, José do Egito, que, não vou fazer o parênteses todo de novo, você já devia saber essa história. Foi vendido, foi traído, foi fiel apesar de tudo e terminou governador do Egito, no lugar do faraó, e tudo que pediam para o faraó, que era o Deus da terra na época, né? O faraó era o homem mais poderoso e rico da face da terra mesmo. Tudo que pediam ao faraó, o faraó chegou num ponto da vida dele que ele não tinha mais paciência para nada, ele se aposentou mesmo. Tudo que falavam com ele, ele falava, ide a José. O que ele falar, está falado, o que ele falar fui eu que falei, o que ele deixar fui eu que deixei, quem manda é o Zé. E José então se transforma no maior homem da terra. E ontem então nós falávamos que o discípulo, aquele que foi escolhido por Jesus, que recebe poder para fazer tantas coisas, precisa descobrir o que ainda falta ser curado no coração, no caráter, para não virar Judas, o traidor. E hoje o Evangelho fala do juízo final. E hoje a leitura então de José nos mostra o que José ainda tinha por curar dentro de si. E José agora é mais uma vez provado pela vida. Mais uma vez o coração de José vai ser provado para a gente ver se esse José de fato tem o caráter de Deus dentro dele, ou se ele só tem talento para fazer as coisas. E mais uma vez, meus irmãos, tem muita gente no reino de Deus que caiu porque só tinha talento ou capacidade para uma função, mas não tinha o caráter de Cristo em si. E muita gente vai cair se não começar a ter o caráter de Cristo em si. E aí nós vemos o José, que exercitou tantas virtudes ao longo da vida, superou tantas situações, tudo isso falado na homilia de ontem, não vou voltar lá. E aí ele ficou grande, ele recebeu poder para governar o Egito. E nós estamos aqui nos anos das vacas magras. Há uma fome sobre a terra, só ele tem o trigo na mão, só ele negocia, compra e vende o alimento. E aí então o Egito terminou de ficar mais rico ainda. Quando termina o ano da seca, os 7 anos de seca, o Egito ficou ainda mais rico ainda, apesar da seca, porque ficou com o dinheiro de todo mundo que vinha comprar dele. Olha o que acontece então. José viveu, finalzinho da leitura de ontem, chegam ali 11 homens, já faz 30, quase 40 anos que ele foi traído, jogado numa cisterna para morrer pelos irmãos. Então aqui ele já é um senhor, ele já é um homem de 40 anos, 40 e poucos anos, os seus irmãos são mais velhos. Ele está rico, poderoso, ele fala egípcio fluente, está vestido como um egípcio. Os irmãos deles estão diante dele e não reconhecem que é ele. Ele reconhece que são os irmãos que jogaram ele na cisterna, né, para morrer. E aí então José começa a usar um intérprete ali, porque ele não está pronto ainda para fazer o que fez no final da leitura. E ele faz esse jogo então. Não, tudo bem, vocês vieram comprar trigo, pedir esmola, levar trigo. Traz aqui o vosso irmão mais novo e traz aqui o vosso pai. Vai lá buscar ele. Deixa um de vocês aqui como garantia
e eu quero aqui o pai de vocês e o irmão mais novo de vocês. Porque na cabeça dele, quem é o irmão mais novo, o filho mais novo do pai dele? Ele está querendo desmascarar os irmãos aqui. E aí começa essa choradeira da leitura de ontem. Um começa a dizer para o outro: eu não falei que a gente não podia ter feito aquilo com o nosso próprio irmão, não sei o quê. Aí o outro: mas ninguém me escuta. E aí ele sai para um canto e chora, não é isso? Aí agora ele volta, reafirma: busca o pai de vocês. Vosso pai ainda vive? Na verdade ele está querendo perguntar: o meu pai ainda vive? Ele nunca mais teve notícia do pai. Meu pai ainda vive? E aí eles dizem: não, vive. Inclusive teve um outro filho. Ele não sabe então que ele tem um irmãozinho, um Juninho em casa, né? Teve um outro filho, mas nosso pai nos mandou aqui e ainda disse, falou para nós: tomem cuidado, vocês vão lá, estão levando o meu mais novinho. Se esse aqui também morre, aí eu não aguento o desgosto, quem morre sou eu, porque eu já sou velhinho, de cabeça branca. E eles começam a entregar o ouro na frente do irmão, que eles não sabem que é o irmão. E aí você ouviu então o que acontece no final da leitura, né? Capítulo 45 do Gênesis. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam, os funcionários tudo, e gritou: mandai sair toda essa gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, só os irmãos, tudo assustado, porque não reconhecem que ele é o José, todo egípcio, né? Todo glamuroso. E José rompeu num choro tão forte que o Egito ouviu, todo o Egito ouviu José chorar lá da casa do faraó. E aqui aconteceu o juízo na vida de José. Aqui aconteceu a salvação na vida de José. Agora ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha a lei, ele era a lei. Ele está no Egito, os irmãos dele estão fora da própria pátria. Então ali ele podia ter mandado matar, podia ter mandado prender, podia ter castigado, podia ter negado o trigo, podia ter se vingado, podia ter jogado numa cisterna para ver como é que é bom, para ver como é que é, para ver se aprende. Podia ter feito tudo isso, mas ele não aguenta, ele chora. Chora. O Egito inteiro escuta e se preocupa o que está acontecendo com o Zé dentro daquela sala, que ele grita tanto, que ele chora tanto. E aí então ele diz aos seus irmãos: eu sou José, eu sou o vosso irmão, meu pai ainda vive? E eles não podiam nem responder, porque ficaram assustados, tomados de um enorme terror. Claro, um jovem senhor, forte, todo vestido e pintado de ouro, com aquele zóio de egípcio, igualzinho você vê no filme. Entendeu? Esse cara tem todo o poder do mundo, ele é o próprio faraó. E a gente há 30 anos atrás jogou ele num buraco para morrer de fome. E não dando certo, a gente vendeu ele por 30 moedinhas, 50 moedinhas. Ele vai matar a gente, pronto, morremos tudo. Né? O terror de esperar o castigo, vamos combinar, merecido. Eles mereciam um castigozinho. Merecia sim, que não merecia o quê? É aqui que está, gente. A gente perdoa e é bom, mas quem é perdoado e recebe o bem tem que saber: eu merecia era tomar uma sova agora. É por isso que às vezes o perdão não faz muito efeito, porque a pessoa não tem consciência das coisas. Quando você perdoa alguém que não entende que não merecia o perdão e merecia o castigo, o perdão não faz muito efeito. Porque só fez efeito o perdão na sua vida quando você foi perdoado por Deus ou pelo outro, porque você foi perdoado, mas você sabia que você não merecia. Aí fez efeito. Aí mudou sua vida. O perdão na vida do filho pródigo fez efeito porque ele não merecia e sabia que não merecia. Mudou a vida dele ter sido perdoado. Porque enquanto a gente fica brincando de ser perdoado e no fundo a gente acha que a gente merecia, porque a fulana também faz, você não sabe. É por isso que o perdão de Deus nunca faz efeito na vida das pessoas, porque elas acham que elas merecem, porque tem gente pior que elas. Então vamos lá. Aterrorizados, mas José, porém, versículo 4, cheio de clemência, e clemência, clemente é Deus, clemência é um aspecto do caráter de Deus. José, cheio de clemência, disse: aproximai-vos de mim. E aí se aproximaram, tudo tremendo. Disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora vem, meus irmãos, algo que precisa acontecer na sua vida, na minha vida, diante da nossa história.
O hoje tem o poder de curar o passado. Anote isso aí dentro do seu coração, que você vai parar de gastar dinheiro com remédio. E se brincar, vai parar de fazer essa terapia que já devia ter parado, porque vai morrer fazendo terapia. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, não vos atormenteis, por termos me vendido a esse país. Por quê? Porque o hoje tem que curar o ontem. Porque o hoje é mais forte que o ontem. Essa é a verdade. Você quer continuar vivendo na mentira, achando que o teu ontem é maior do que o teu hoje? Boa sorte. Mas não é a verdade. Olha o que ele vai dizer. Porque foi para a salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Vocês me venderam. Deus me deslocou. Vocês me traíram. Deus estava me conduzindo. E aqui está, meus irmãos. Por que José diz isso? Porque ele é um bobo? Porque ele gostou de ficar dentro da cisterna? Porque ele se sentiu bem ao ser vendido como um escravo? Claro que não. Porque é que ele perdoa os seus irmãos e faz o bem a quem não merece? Por que ele vivencia esse juízo? José está sendo provado aqui. Ele que não tinha caído no adultério, podia ter caído no adultério, não caiu no adultério. Podia ter caído no roubo, não caiu no roubo. Podia ter caído em tantas coisas, não caiu. Mas agora ele chegou na prova mais dura da vida: o perdão e ressignificar o nosso passado. Tirar a nossa vida do trauma e trazê-la para o propósito e para o testemunho. Essa é a coisa mais difícil da vida para todos nós. Para todos nós. Esse é o teste de fogo. Tirar a nossa história e as pessoas da nossa história. Do ódio e do trauma, trazer para o testemunho e para o propósito. Não vos aflijais por terdes me vendido, porque foi para a vossa salvação, seus palhaços, que Deus me mandou adiante de vós. José está lendo a história dele na perspectiva de Deus e não dos irmãos. Na perspectiva de Deus e não do trauma. Por quê? Porque o hoje tem que curar o meu ontem. Você não está vivo hoje, eu não estou vivo hoje. Se estamos vivos hoje, significa que o nosso ontem não foi mais forte do que nós. E se estamos vivos hoje, a gente precisa aprender a olhar para trás e sair do trauma. E entender que o meu ontem, naqueles momentos mais traumáticos, foi uma página de um livro, foi um degrau de uma escada, foi 1 quilômetro de uma estrada, foi uma etapa da minha vida. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai travar a tua vida no que te aconteceu ontem? Olha José vivo hoje, e olhando para trás, e entendendo do que nada que aconteceu com ele foi ponto final da vida dele. Porque o ontem não é o ponto final. Porque o ontem não é a última página. Porque o ontem não é o último quilômetro. Porque o ontem não é o último degrau. O hoje é maior que o ontem. Se estamos vivos hoje, tudo que me aconteceu foi para me trazer para o meu hoje. Para essa hora, para esse momento. Então, bendito e louvado seja Deus pelo nosso ontem, pelo nosso passado e pelas pessoas que fizeram parte dele, inclusive quem não nos amou, porque nos trouxe aqui no hoje. Eu já conversava com uma pessoa que tem dado passos de libertação na vida, graças a Deus, tem desatado seus nós, indo para frente com muito custo, mas indo para frente, mas aí diz: ai padre, de vez em quando eu preciso ir lá, por dever, preciso ir lá, tal lugar. Eu vou lá, eu volto para casa, eu desmaio, eu vomito. Eu fico 2 dias na cama com dor no corpo que eu não consigo nem andar. Percebe o poder do trauma? Ué, mas aquilo lá não foi o fim da sua vida. Você não está aqui hoje. E por que você está aqui hoje? Por causa daquele ontem lá. Gente, muitas pessoas que a gente está odiando, guardando mágoa há muito tempo, se fosse ver qualquer dia aí, quando Deus nos amadurecer por dentro, e a gente deixar de ser menino, deixar de ser moleque, deixar de ser mocinha na fé, a gente devia parar pelo meio do caminho, dar um abraço e agradecer. Porque nós somos tão ruins, nós somos tão duros, nós somos tão egoístas e preguiçosos, que para a gente se mexer um pouquinho, foi preciso gente ruim entrar na nossa vida.
Você já parou para pensar isso? Que alguns de nós, para ir para o céu, Deus precisou permitir gente que não valia um centavo entrar na nossa vida e nos ferir e nos machucar, que era para ver se a gente acordava, que era para ver se a gente entendia, que era para ver se a gente marcava uma confissão e vinha participar de uma missa. Aí a gente vem aqui para ficar chorando as pessoas que nos empurraram para Deus. Meu amigo, tem gente que trabalhou a seu favor e cumpriu com o propósito de Deus em relação à sua vida e nem sabe disso. A gente precisa ressignificar a nossa vida, meus irmãos. O ontem tem poder para curar o ontem. Mas a gente quer ficar na igreja e na frente de um psicólogo. A gente quer ficar comungando e tomando remédio o resto da vida para chorar quem não nos amou, quem nos traiu, quem falou mal, quem não foi bom. Chorando a gente mesmo, por que eu fiz, já não interessa mais o ontem. O hoje tem poder para curar o ontem. O hoje é mais forte que o passado. Você não está aqui, você não chegou aqui. E aí José olhou para aqueles irmãos dele, gente. E claro que tudo isso vem com o tempo, né? José olhou para aqueles irmãos dele com aquelas caras de troncho, com aquele peso da culpa. E aí ele olhou para si mesmo e agradeceu. Obrigado que você fez comigo, viu? Olha onde você me trouxe e não sabia. Obrigado pelo que você fez comigo. Uma vez uma pessoa se aproximou de mim e até criou alguma amizade, e um dia até me fez um convite interessante para um lugar aqui até próximo. Eu perguntei, por que você me convidou para vir aqui fazer tal coisa? Posso ser sincero? Eu falei, pode. Ele falou assim, é que teve um dia, eu não sabia quem você era. Nunca tinha te visto, te acompanhado. Mas aí teve um dia e colocou a situação para mim. Assim, fulano falou tão mal de você, mas ele acabou tanto com você. Eu falei, não é possível, vou achar o YouTube desse cara, para conhecer essa praga. Aí eu te conheci e te convidei para vir. Eu ainda devo um obrigado a esse meu amigo, o que falou mal de mim. Me levou num lugar, nem sabia, coitado. Falou tão mal de mim. Acabou tanto com as minhas homilias, com o tamanho da minha missa, que alguém que não sabia quem eu era, falou, mas eu preciso conhecer esse demônio. Aprender como é que não faz, né? José olhou e quase que disse, obrigado, olha onde vocês me trouxeram sem saber. Por quê? Porque o hoje é maior que o ontem. Porque o hoje compensa o passado. Nós não podemos estar no hoje da nossa vida, meus irmãos, sobretudo quando o hoje da nossa vida é um hoje perto de Deus. Coisa que o nosso ontem não era. E continuar odiando e praguejando o nosso ontem. Sendo que foi o nosso ontem que nos trouxe para esse hoje. Então bendito e louvado seja a nossa história. Seja ela como foi. Eu não sei como foi a sua, você não sabe como foi a minha. Um dia a gente senta, conversa e conta. Louvado seja Deus pela tua história, do jeitinho que ela foi. Derrame amor sobre isso e sobre esses. Derrama misericórdia. Derrama o propósito de Deus em quem passou pela sua vida e não sei o que fez. Mas abençoa tudo que te aconteceu para no hoje você estar livre, porque hoje é um juízo final para cada um de nós. E aqui, José, que passou por tanta coisa, podia não ter passado por essa. E aqui ele usou de um aspecto de Deus, a clemência. Usou da clemência. Por quê? Porque entendeu a sua história. Porque entendeu que mesmo quando a gente é injustiçado, é Deus quem está conduzindo tudo. No hoje, no agora, nem sempre a gente entende, nem sempre a gente enxerga. Mas quando a gente vai olhando para trás, vai fazendo sentido. Mas precisa exercitar o caráter de Deus. E um dos aspectos do caráter de Deus é a clemência. O que é clemência? É não usar da força que eu posso e tenho direito sobre você. O que é clemência? É você como pai e mãe pegar o chinelo e ao invés de você dar aquelas 10 chineladas que você está querendo dar e trancar uma semana no quarto aquela praga, você usa de clemência. É teu direito, é teu poder, você está na vez. Mas você pega só pela orelha e bota só meia hora no quarto. Podia ser 10 chineladas, uma semana sem celular.
puxãozinho de orelha, sermãozinho bem dado, uma semana sem celular, 2 dias. Clemência. Clemência. Ao invés de derramar água fervendo, você derrama água morna. Isso é clemência. Ao invés de arrancar, fazer a cirurgia no cru, você passa uma anestesia para fazer o que tem que fazer. Ele usou de clemência. Ele não usou toda a força que podia ter usado. Porque teve dó, porque teve misericórdia e porque releu a sua história. Então, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, a gente precisa olhar para trás e dizer: bendito e louvado seja Deus, por tudo que me trouxe até aqui e por tudo que me trouxe até Ele. Esse é o ponto. Até aqui e até Ele, porque não fosse tudo, eu não sei se eu estava aqui, não fosse tudo, eu não sei se eu estava com Ele. Esse é o ponto. E por que a gente se fere, se magoa e se dói com tudo e todo mundo? Porque a gente se acha demais. Porque a gente olha para o nosso hoje e jura que teria chego até aqui e até Ele, mas não precisava ter passado por tudo isso. Será que não? Será que se a tua história tivesse sido melhor, segundo a sua perspectiva? Será que se as pessoas tivessem te tratado melhor? Será que se seu pai não fosse... Eu te pergunto, será mesmo que você estaria aqui e com Ele? Sei não, hein? Não sei. Não sei. Às vezes eu olho para a minha vida. Ó, gente, eu já passei coisa, viu? É que nem tudo vale a pena, nem testemunhar, porque mais escandaliza que edifica. Eu já passei coisa. Mas hoje eu louvo a Deus. Já há algum tempo eu louvo a Deus. Porque se minha vida tivesse sido... E eu já pequei muito por lamúria. Eu já pequei muito por murmuração. Eu já pequei muito por amor próprio. Muito, não foi pouco, não. Deus sabe e só quem importa sabe. Mas já tem tempo que eu sei. Tivesse sido diferente, eu não estava aqui, eu não estava com Ele. Eu sei do que eu precisei. E é por isso que Deus é testemunha. Eu olho para a minha vida, para trás... E estou igual o engenheiro do Havaí. Do juiz ao presidente, do goleiro ao centroavante, eu não consigo odiar ninguém. Isso é uma graça que Deus me deu. Mas essa graça Deus me deu porque Deus me deu outra graça. A graça de me enxergar e de não me iludir comigo. Tivesse sido melhor, como eu tanto reclamei. Eu não estava aqui e eu não estava com Ele. Que eu sou pior do que eu imagino que eu seja. O problema da nossa vida é que a gente acha que todo mundo é ruim e que a gente é muito bom. É nada, meu irmão. A verdade é que todo mundo é ruim e nós também. Deus salvou o mundo na cruz e na misericórdia. Nessa terra só passou um, cheio de graça, imaculado, a Virgem Maria. Nem o Zé. Até o Zé aqui, ó. Salva aqui. Aqui. Tá bom. Foi salvo na cruz também. Todos nós, meus irmãos, fomos salvos na cruz. São Paulo diz, porque todos pecaram, estão privados da graça de Deus. Todos pecamos. Todos pecamos e nós somos tão cegos sobre nós mesmos. Nós somos tão cegos sobre os propósitos de Deus que a gente não entende, por muito tempo da vida, os remédios que a gente estava tomando. A gente não entende isso, porque nós somos cegos. E pode ser que nesse dia, não está na Bíblia, está na minha cabeça. O José olhou para aqueles irmãos dele e também tenha pensado: olha, não fossem os remédios amargos que vocês produziram para mim, o que não quer dizer que esses irmãos de fato não pecaram contra ele. Claro que pecaram contra ele, mas a nós não compete o juízo, nem o julgamento, é a Deus que compete. Com certeza José olhou para ele e falou: rapaz, se tivesse sido diferente, eu não estava aqui não. Eu precisei, foi dessa estrada mesmo, porque esse sou eu, de barro igual todo mundo, de carne e osso igual todo mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para trás e não conseguir odiar ninguém. Entende isso? Por causa do quê? Que a gente é bobo? Porque não existe pecado? Não. Por causa do hoje. E o hoje tem que curar o ontem. Porque se fosse para o ontem, se é a última palavra da minha vida, eu tinha morrido ontem, não tinha morrido hoje. Pode dizer, você entendeu aí? Bananeca, as palmas, morreu hoje não.
Se fosse o ontem a maior força da nossa vida, a gente tinha que ter morrido ontem e não podia estar vivo hoje. E José perdoou, porque entendeu. Foi para a vossa salvação, minha salvação, que Deus me trouxe para o Egito. Olha que lindo isso. José é um homem em paz com o lugar que está, com a posição em que está. Gente, uma das coisas que mais ofende a Deus e estraga a gente, ofende Deus, estraga a gente, abre porta para o diabo, é a lamúria, é a revolta com o nosso Egito, é a lamúria, é a revolta com a nossa casa, é a lamúria, é a revolta com o nosso salário, é a lamúria, é a revolta com o nosso emprego, é a lamúria, é a revolta com essa quinta-feira. Você conhece gente que é assim? Ele nunca está em paz com o Egito dele, ele nunca frutifica onde está, ele sempre acha que ele vai ser melhor se ele estiver em outro lugar. É aqui, é agora, o poder do agora sobre o ontem. E José agradeceu, porque não fosse tudo isso, não estava aqui, nem estava com ele. Resolveu a última questão do coração dele, para não ser um homem que apenas tem talentos, crenças, mas tem o caráter de Deus dentro de si. Vamos voltar então para o Evangelho. Jesus então, e a liturgia da igreja vai nos ensinando todas as coisas, essas coisas, porque anunciai o reino dos céus está próximo. Gente, como é que nós vamos anunciar para alguém, seja lá quem for, que o reino de Deus está próximo, se ele não está dentro da gente ainda? Sabe, como é que a gente vai falar de Deus se no fundo a gente não vive o Evangelho nas durezas que ele tem e nas dores que ele provoca? Percebe? Precisa acontecer algo em nós primeiro, senão não vai acontecer nos outros. A gente precisa se apropriar de Deus. É por isso que às vezes o que a gente fala é tão fraquinho, porque só está na nossa boca. Nunca tem que estar nas páginas da minha vida. A gente vai fazendo uma história com Deus, entende? Então, isso que a gente chama de autoridade ou unção é fruto de história. É fruto de história, é fruto de pontos da vida, onde a gente passou no funil, na porta estreita, de pontos da vida, onde a gente pagou o preço da fé. Como José em tantos pontos da vida, inclusive esse último aqui. Porque senão quando eu vou dizer que o reino dos céus está próximo, no fundo eu e o outro, a gente está sabendo que está próximo, mas eu não sei o que é isso. E aí então Jesus vai dizer, vai dar 5 ordens, né? Anunciai, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. É uma atividade para fora. Por quê? Porque de graça recebestes, de graça deveis dar. O que eu dou? O que eu recebi. E onde é que eu recebo algo de Jesus? Onde é que eu recebo essa cura, essa ressurreição, essa purificação, esse exorcismo e esse anúncio? Onde é que eu recebo isso? Na oração, na Eucaristia, na confissão e nas experiências muito pontuais da vida, onde eu passo na porta estreitinha. Onde os outros até olham e falam, isso é muito radical, não precisa ser assim também. É ali que eu estou recebendo de graça. Mas aí como é que eu dou? Dou também de graça. Porque Jesus é gratuito. E aqui Jesus vai ensinar então aos apóstolos e a cada um de nós, meus irmãos, que a gente é tão terrível, nós somos tão terríveis, que a gente, se brincar, a gente usa da graça com segundas intenções. A gente usa daquilo que Deus nos deu com segundas intenções. Então o sujeito pega e Deus deu a ele uma vida melhor. Deus deu a ele um nome que foi limpo ao longo do tempo. Deus deu a ele uma honra, uma dignidade. Agora as pessoas até o respeitam, até a respeitam. E a pessoa pega da graça com segundas intenções. Não é assim? Para conseguir favor, para conseguir encurtar caminho, não é? Para se aproximar dos outros. A pessoa usa da graça, não de graça. Agora toda a graça que eu recebi, eu divido com segundas intenções. Nada é de graça. Olha que triste isso. Jesus diz, de graça recebestes, sem segundas intenções você vai dar o que a graça de Deus te concedeu. Não é uma troca. Entende? Não é negócio, né? É uma gratuidade. E aí Jesus vai falar, a primeira coisa, a questão do dinheiro, da providência, da dependência de Deus. Quanta gente se perdeu nesse ponto, quantas pessoas não avançam por causa desse ponto.
Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas. O operário tem direito ao seu salário. Deus vai cuidar de você. Você é digno de um salário, você é digno de um sustento. Fique em paz, você vai receber tudo isso. Mas, gente, quantas pessoas se desviaram do bom caminho por causa de dinheiro, de sacola, de sandália, de bastão, de túnica, de cinto, de luxo, de vaidade, não é? Quanta gente não consegue avançar no caminho de Deus porque está preocupado com tudo isso. Segunda coisa que Jesus diz, para a gente se assemelhar a Ele. Então, primeiro, Jesus é desprendido. Jesus é desapegado. Jesus tendo um cinto para amarrar as calças, Ele não está preocupado com a marca do cinto. Jesus tendo uma calça para vestir, Ele não está preocupado com a marca da calça. Quantas pessoas afundando a vida por causa da marca das coisas. Jesus tendo um sapato no pé, Ele não está preocupado com a marca do sapato no pé. Quantas pessoas afundando a vida, porque não basta ter sapato, tem que ser daquela marca. É ou não é assim? Não basta ter uma casa, agora tem que ser igual aquela que eu vi na sala de espera do psicólogo, do dentista, da nutricionista, do cardiologista, que eles colocam aquelas revistas lá, com aquelas casas de famoso, aí você bateu o olho naquilo e falou, nossa, gente, que feia que é a minha casa. Você tome muito cuidado com tudo que você chama de bonito, porque tudo tem avesso. Quando você pega a casa dos outros e fala, nossa, ai gente, ai que linda. Ó, você tem que ser muito maduro, para no fundo não estar dizendo, nossa, como a minha é feia. Ai, como a minha é pequena. Ai, como a minha não é boa. Cuidado, hein? Tem que ser maduro para achar as coisas dos outros bonitas. Inclusive a mulher e o marido também, fica a dica. Tem que estar maduro, hein? Para achar as coisas bonitas. Porque quem não é maduro e acha bonita é porque está achando que tem feio. E aí inferniza a vida. O poder do dinheiro. A troca. Outra coisa que Jesus vai falar, as amizades e a paz. Olha o que ele vai dizer, em qualquer cidade ou povoado que você entrar, se informe para saber quem seja digno e se hospede com quem é digno. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós cristãos temos que nos relacionar com todo mundo, conviver com todo mundo, fazer o bem a todo mundo, mas se relacionar com pouca gente. Faça o bem para todo mundo, dá oi para todo mundo, cumprimenta todo mundo, presta serviço para todo mundo, não faça o mal para ninguém, mas se hospede só com quem é digno. Ah, é preconceito, está julgando. Não estou julgando, eu estou sendo prudente. Jesus falou, faça o bem para todo mundo, sorria para todo mundo, reza para todo mundo, faça favor para quem te pedir, mas vá na casa de 1 ou 2 ou 3. Procure quem é digno e ali você se hospeda. Durante o dia você bate perna. Visita todas as casas, joga água benta, unge os velhos, tudo. Cuidado onde você vai jantar. Cuidado onde você almoça de domingo. Cuidado. Se informe quem seja digno. Gente, quantas pessoas perderam o discipulado ou não crescem nele porque não sabem discernir quem é digno. E de fato, gente, tem gente que não é digna. Tem gente que é perigosa, tem gente que te faz mal. Tem gente que não soma, tem gente que não coopera. E olha o que Jesus diz. Informai-vos, tem um outro evangelho assim, informai-vos bem, porque nem tudo que reluz é ouro. Ai mãe, ele é um menino da igreja. Então tá bom. Ele é um menino da igreja. Não é assim? Nossa, mas ela vivia... informai-vos bem. Quem é que seja digno? Desprendimento, relacionamento. Terceira coisa, a paz. Ao entrar numa casa, saudai-a. E se a casa e a pessoa for digna da tua paz, fique com ela a sua paz. Se não for, que volte para você a sua paz. 2 coisas aqui, gente. Primeiro, a paz de Jesus. A paz de Cristo. Olha o que Jesus disse. Quando você entrar numa casa, que desça sobre ela a tua paz. A tua paz. Não adianta falar paz de Cristo com o coração querendo dar um tapa. A tua paz. A gente tem paz em nós. E olha o que Jesus está dizendo. Se a pessoa, se a casa é digna da tua paz, ela fica com a tua paz. Olha que lindo, que benção. Agora, se não for,
não fique você sem paz, volte sobre vós a vossa paz. O que Jesus está ensinando aqui? Coisa que muita gente perdeu, motivo pelo qual muita gente não avança. A paz, não perca a sua paz, deseje paz. Não quis, devolve que é minha, vou ficar sem não. Deseje o bem, não quis, devolve, eu não vou ficar sem não. Convida para vir na missa, não quis vir, não deixe você de vir. Não quis vir, não fica na missa toda com boca amarga, estômago queimando, não. Levanta a mão da glória, entra na fila da Eucaristia, comunga, arrepia, chora, fala o que você quiser. Não perca a tua paz, porque a paz é tua paz. E se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, casa ou cidade? Eu acho que os discípulos olhou e falou: Jesus, será que alguém não vai querer ouvir a gente? Por quê? Porque o ser humano é difícil, meu irmão. Sim, tem gente que não quer a paz. Tem gente que não quer a cura. Tem gente que não quer o Espírito Santo. Tem gente que não quer a Virgem Maria. Tem gente que quer o Satanás mesmo. Você está entendendo, meu filho? Tem gente que não quer a casa do papai. Tem gente que quer o chiqueiro. Vai fazer o quê? Se alguém não vos receber. Isso existe, gente. A gente prova isso. Se alguém não vos receber, não vos escutar, ao sair dali, sacode a poeira e segue em frente. De novo, não carrega o trauma. Não leva a poeira da casa dos outros para a casa que você nunca foi. Sacudir a poeira, gente. Deus tem a cada dia da nossa vida uma página em branco, uma oportunidade para nós, e a gente está chegando de pé sujo no que está limpo. A cada dia Deus aplana para você e para mim uma estrada. É ou não é verdade? E a gente já vem com o pé sujo. Não é assim? Não é o que te acontece? A senhora, com muito esforço, deixou tudo limpinho, né, filha? Trabalhou igual uma camela, não é assim? Igual uma escrava velha. Como é que vocês trabalham, mulherada? Igual a escrava velha? É assim que fala? Escrava velha, igual uma jumenta, é isso? É pelo menos o que eu escuto nas confissões. Que eu estou assim, pá, porque o senhor me desculpa, eu trabalho igual uma escrava velha. A outra diz que trabalha igual uma jumenta, olha. Que dó. Então a senhora trabalhou igual uma jumenta, né? Igual uma escrava velha. Está limpo. Abre a porta da casa, o olho da gente chega, solta água, aquele cheiro de produto que você passou. Dá para acertar até o tupete no chão. Assim. O miserável já entra de pé sujo. Não é terrível isso? Gente, às vezes Jesus está querendo preparar algo novo para você. Eu vejo isso. A vida afetiva das pessoas é muito assim. Sofreu, que ele traía, ele só queria, com muito custo. Deus libertou ela dele, né? Deus libertou ela dele. Esse dia até falava para um, falei: filha, agradece a Deus esse par de chifre que você tomou, de novo. Para de sentir mágoa dele. Se ele fosse um pouquinho menos ruim, você estava amarrada nele até hoje, que você não consegue largar. Então não, vamos louvar a Deus. Pelo par de chifre que você tomou, pela humilhação que você passou, você não dava conta de largar, Deus largou ele do você. Aí passa 3, 4, 5, 6 meses chorando. Deus tem dó dela, arruma um menininho bom. Menino bom. Menino bom. Esse é bom. Você conhece? Menino bom. Só que ela ainda está com os pés sujos do ex. Filha, limpa o pé. Para você não sujar o que está limpo. Olha o que Jesus está falando com você e comigo, gente. O não faz parte da vida. A derrota faz parte da vida. A rejeição faz parte da vida. Sacode a poeira da tua sandália. Antes de entrar em outra casa. Antes de entrar em outro dia. Por isso que a gente reza quando dorme. Faz o exame de consciência para dormir. Por quê? Tem que jogar fora a poeira. Porque eu não sei vocês, eu pelo menos, eu vou dormir, dali 5 minutos eu acordo. Não é essa sensação que você tem também? Que a gente dorme. Você fala: gente, mas faz 5 minutos que eu deitei. Como é que já passou 5, 6 horas? Não, está errado. Então, antes de dormir, joga fora essas poeiras. São Paulo diz: não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Por quê? Porque eu não sei você. É você apagar, fechar os olhos... Não vai 5 minutos, desperta. E está tudo limpo. Essa quinta-feira está limpinha, minha gente. Limpinha, 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 limpinha. Cheira. Não tem cheiro de limpo? Cheira aí.
Olha, limpinha. Olha, olha, ajeita o cabelo. Tá rindo, mas é verdade. Tá limpinha essa quinta-feira. Não entra nela com os pés sujos de ontem. Limpinha. Entremos limpos na graça de Deus e façamos hoje o juízo final da nossa vida diante do Evangelho. E façamos hoje, minha gente, finalmente um juízo final da nossa história. O hoje tem que curar o meu ontem. Porque o meu ontem me trouxe até aqui. O meu ontem me trouxe até Ele. Vamos ficar em pé? Por tantas vezes ferir a ti.